O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem a um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Desde o ano passado que eu tenho parado para refletir sobre uma coisa que eu queria dividir com vocês essa noite. Nós não nos preocupamos tanto com a nossa alma quanto nós deveríamos. Nós temos uma convicção muito forte quanto ao partido político que a gente apoia. Nós temos uma convicção muito forte pelo time de futebol que a gente torce. Mas a gente não tem a mesma convicção da religião que a gente professa. Hoje existe um fenômeno que preocupa. As pessoas desejarem caminhar em vários caminhos ao mesmo tempo. Será que é possível? E caminhos até que se opõem, que não combinam. Como é que dá para a gente caminhar em vários caminhos ao mesmo tempo? A gente tem que ser honesto com nós mesmos. Cada um tem que ser honesto consigo mesmo. Existe uma porta que se apresenta hoje para nós, é Jesus Cristo. E não adianta você querer mudar o Evangelho, porque não tem como mudar. Está bem claro aquilo que ele falou. Eu sou a porta das ovelhas. Hoje existe uma tendência muito grande a cada um querer interpretar do jeito que lhe convém. Mas o Evangelho ele tem uma verdade que é própria. Basta bater os olhos em cima, a gente percebe. E nosso Senhor Jesus Cristo, falando hoje para nós e se apresentando como a porta pela qual nós devemos entrar, Ele está nos dizendo o seguinte:
que quem entra por essa porta, que é Ele mesmo, caminha de acordo com o que Ele ensina e não fica misturando as coisas. Isso é uma questão de coerência, não é uma questão de discriminação, de maneira alguma. Cada um tem o direito de professar aquilo que quer. Existe liberdade religiosa no nosso Brasil, graças a Deus. Ao menos dizem, né? Agora, o que não dá é nós sermos desonestos com nós mesmos e tentarmos caminhar em vários caminhos ao mesmo tempo. Não tem condição, gente. Cria uma confusão terrível na cabeça da gente, porque a um certo momento nós não sabemos mais o que é a verdade. A palavra de Deus, hoje, ela realmente nos coloca diante de uma situação que nós temos que escolher. Nós temos que escolher se realmente nós entramos pela porta, que é Jesus, e caminhamos de acordo com o que Ele ensina, ou se nós não entramos por essa porta e escolhemos uma outra porta que tenha por aí. Mas tem que ter uma coerência. Eu fico impressionado com essa situação, por quê? Porque ela demonstra que nós não temos ainda uma compreensão do que significa salvar a própria alma. Qual é o risco que a nossa alma corre, meus irmãos e minhas irmãs? Vocês sabem qual é? Qual é o risco que nós corremos? Eu corro e cada um de vocês corre esse risco? É de matar a alma, a morte espiritual. É aquilo que o próprio Jesus Cristo fala: não tenham medo daquele que pode matar o corpo. Pior do que a morte corporal é a morte espiritual. É aquele que perde a sua salvação, que perde a sua alma. E como é que nós perdemos a nossa alma? Praticando o mal, fazendo a maldade. Primeiramente com nós mesmos, porque quem não é capaz de ser bom consigo, não é capaz de ser bom com ninguém. A primeira bondade tem que ser para com o próprio interessado, que sou eu. A primeira bondade tem que ser comigo. Eu tenho que procurar ser bom comigo, cuidar de mim. Ou eu cuido de mim ou eu não cuido de ninguém. Eu finjo cuidar, mas não cuido. Desde ontem, o Senhor nos fala usando essa figura das ovelhas. E Ele se apresenta como pastor. E hoje Ele vai além. Ele não só é o pastor, mas também é a porta. E vai chegar o momento que Ele diz: Ele não é também só a porta, Ele é o caminho. E o caminho que nós devemos percorrer para alcançarmos a vida eterna. Quando nós completamos mais um ano de vida, quando a gente faz aniversário, deveria ser uma ocasião da gente fazer uma séria reflexão sobre o caminho que a gente tem feito até aquele momento. Para quê? Para poder melhorar. Quando Jesus se apresenta e diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz e lhe seguem, Ele está dizendo que quem não segue a sua voz não faz parte do seu rebanho. A coisa é bem simples e é bem clara. Se nós ouvimos a voz dele e caminhamos observando aquilo que ele fala, nós fazemos parte do seu grupo. Senão a gente se engana achando que faz, mas não faz. Porque para fazer parte desse grupo que pertence a ele, tem que ouvir o que ele diz. Estão entendendo? Eu estava refletindo hoje de manhã sobre esse evangelho e vendo como Jesus fala de maneira clara, embora ele mesmo diga que o pessoal lá que estava escutando ele não entendeu nada, como muita gente aqui na igreja e alguns que assistem pela televisão também não estão entendendo. Por quê? Porque quando fala de progresso espiritual, muita gente se fecha. Porque é muito mais fácil ficar no comodismo do que partir para o ataque. E o ataque aqui não é contra uma pessoa, mas é contra os nossos vícios, os nossos defeitos, aquilo que nos impede de viver o Evangelho.
Procuremos meditar, meus irmãos e minhas irmãs, sobre esses aspectos, porque são importantíssimos para nós. Nós precisamos fazer esse progresso na nossa vida, cada um de nós. Meditando sobre essa palavra, me foi muito claro a questão de que é preciso parar para refletir sobre a maneira como nós cuidamos da nossa alma. Tem gente que nem acredita que tem. Teve uma pessoa, talvez foi uma das pessoas mais honestas que eu encontrei na vida, que me disse assim: padre, eu não acredito que eu tenho alma. Digo, começa a rezar, porque é perigoso. Quando a gente acredita já é perigoso, imagina sem acreditar. Essa dimensão espiritual que todos nós trazemos dentro de nós, misteriosa porque não conseguimos ver, não conseguimos sentir com os sentidos, ela é aquilo que mais nos aproxima de Deus, porque Deus é espírito. E a nossa alma é a nossa dimensão espiritual. E cuidar dela, meus irmãos e minhas irmãs, significa alcançar paz interior. Eu imagino quantos de vocês que estão aqui na igreja, quantos que estão nos acompanhando, que hoje passaram um dia preocupados com tantas coisas, refletindo sobre de que maneira resolver isso, de que maneira ajeitar aquilo, como é que eu posso solucionar aquele problema, como eu vou enfrentar aquilo ali. E isso tira a paz de espírito, a gente fica agoniado, não sabe como se posicionar. E eu digo agora, nessa celebração em que nós estamos realizando aqui nesse santuário, que para resolver todo esse drama, essa falta de paz que está aí angustiando a gente, só tem uma resposta, meus irmãos e minhas irmãs: nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje Ele se apresenta para nós como a porta que nós devemos usar para poder entrar e alcançar a paz interior. Uma pessoa que não tem paz interior, ela não consegue ver nada de bom. Sempre está tudo errado, sempre está tudo da maneira pior possível, reclama de tudo, reclama sempre, coloca defeito em tudo, encontra defeito em todas as pessoas, para poder camuflar os próprios defeitos, porque não quer enfrentar a dura realidade de que precisa mudar. E aí se pergunta, precisa mudar quando? Durante toda a nossa existência nós temos sempre que estar procurando mudança, melhorando, superando aqueles aspectos negativos que nos impedem de ter paz e passar a paz para os outros. Quem nos ajuda nessa tarefa? Quem nos ajuda nessa missão? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a porta, Ele que nos convida a passar por essa porta, a atravessar essa porta e entrar num recinto todo especial, que é o recinto da sua misericórdia, do seu amor misericordioso que quer salvar a humanidade inteira e não quer perder ninguém. É no próprio Evangelho de João, na hora que a gente lê a oração sacerdotal do Senhor, quando Ele está quase para ser levado e crucificado e sofrer por nós, que Ele diz: Pai, que não se perca nenhum daqueles que Tu me confiastes. Olha só, que não se perca nenhum. Então procuremos refletir sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs. Eu queria que hoje, ao sairmos dessa celebração aqui da Basílica, e aqueles que estão assistindo pela TV e escutando pela rádio, que nós saíssemos com essa decisão: a partir de agora eu vou ouvir a voz do meu Mestre. A partir de agora eu vou colocar os meus pés só nesse caminho. Eu não vou procurar estar olhando para um lado e para outro e estar tentando pegar um caminho de cá, de lá, ou então pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dacolá, de acordo com o que me convém. Por quê? Porque isso atrapalha o meu crescimento. Quando nós estamos confusos, sem saber por onde ir, a gente não progride não, a gente fica estacionado no mesmo lugar. O progresso espiritual se dará a partir do momento em que nós olharmos para Ele
e entendermos que somente nele a nossa alma encontra paz. Procuremos assumir isso para a nossa vida e façamos com que os nossos dias sejam melhores. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.